Você já deixou de postar algo, de vestir uma roupa ou, pior ainda, de obedecer a um chamado de Deus porque sentiu um frio na barriga pensando: o que eles vão pensar de mim? É assustador perceber que muitos de nós vivemos em uma prisão de segurança máxima, mas com as portas abertas. Nós não saímos porque temos medo do julgamento de pessoas que muitas vezes nem se importam verdadeiramente conosco. Nós terceirizamos a nossa identidade, entregando o controle das nossas emoções na mão de terceiros, como se o valor da nossa vida dependesse da aprovação de uma plateia. O medo da opinião alheia não é apenas timidez, é uma armadilha espiritual silenciosa que te faz viver como um camaleão, mudando de cor para agradar o ambiente, até o ponto em que você não sabe mais qual é a sua cor verdadeira, perdendo a sua essência e o seu propósito no processo. Paz do Senhor, eu sou o Felipe, e para entendermos a raiz desse problema e como cortá-la, precisamos ir direto ao coração de uma das cartas mais contundentes do apóstolo Paulo. No livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 10, ele faz um questionamento cirúrgico que ecoa até hoje: por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Perceba a gravidade do que Paulo está dizendo aqui. Existe uma incompatibilidade fundamental entre viver para os aplausos da terra e viver para o sorriso do céu. Ele coloca a questão não como uma escolha de estilo de vida, mas como uma definição de senhorio. Se a opinião do outro tem o poder de parar você ou de mudar a sua rota, então, na prática, aquele outro se tornou o seu senhor momentâneo, ocupando o trono que deveria ser exclusivo de Jesus. Aprofundando nessa ferida, precisamos admitir que o excesso de preocupação com a opinião alheia é, no fundo, um problema de identidade mal resolvida. Quem sabe quem é não precisa provar nada para ninguém. Pense em Jesus. Ele foi chamado de glutão, de endemoninhado, de blasfemador, mas nada disso abalou quem ele era, porque ele ouvia apenas a voz do Pai dizendo: "Este é o meu filho amado." Quando você não está cheio da certeza de quem Deus diz que você é, você se torna um mendigo emocional, implorando por validação externa. Você tenta preencher o vazio da sua alma com likes, elogios e aceitação social, mas isso é como beber água do mar: quanto mais você bebe, mais sede você tem. A opinião das pessoas é instável. Quem te aplaude hoje por entrar em Jerusalém é quem grita "crucifica-o" na sexta-feira. Construir sua autoestima baseada no que dizem é construir uma casa sobre a areia movediça. Além disso, viver preocupado com o que vão dizer é uma forma sutil de idolatria e egoísmo. Pode parecer contraditório, mas a pessoa tímida ou insegura que tem medo do julgamento está, na verdade, pensando demais em si mesma. Ela está obcecada com a sua própria imagem, com como ela será vista, com a sua reputação. O foco está no eu, e não em servir. A liberdade acontece quando tiramos o foco do nosso ego ferido e o colocamos no propósito. Quando você entende que a sua vida é uma ferramenta para abençoar outros e glorificar a Deus, a vergonha perde o sentido. Imagine um médico que tem a cura para uma doença, mas tem vergonha de falar em público. A vaidade dele custaria vidas. Da mesma forma, quando você cala a sua voz por medo da crítica, alguém deixa de ser abençoado pelo que Deus colocou em você. O medo da crítica é o freio de mão puxado do seu destino. Por fim, a cura para essa paralisia é viver para uma plateia de um só. Imagine que você está num estádio lotado jogando uma partida final, mas na arquibancada só existe uma pessoa sentada: Deus. Se ele estiver aplaudindo, não importa se o resto do estádio está vaiando, e se ele estiver em silêncio ou reprovando, não importa se o mundo inteiro está te aplaudindo. A opinião de Deus é a única que atravessa a eternidade. No dia do juízo, não haverá uma banca de jurados composta pelos seus vizinhos, parentes ou seguidores do Instagram. Será apenas você e ele. Portanto, treine o seu ouvido para reconhecer a voz do pastor e trate todas as outras vozes como ruído de fundo. Ser livre da opinião alheia não é ser arrogante e não ouvir ninguém, mas é dar o peso certo para as coisas. A opinião humana é conselho ou ruído, mas a palavra de Deus é veredito final. Portanto, decida hoje sair desse palco de teatro onde você atua para agradar os outros. O seu valor foi definido na cruz, com o sangue de Cristo, e não na seção de comentários da sociedade. E falando em não cair nessas armadilhas da mente e do ego, eu preciso te apresentar algo que vai abrir seus olhos para outras prisões invisíveis. Eu escrevi o e-book O Banquete do Diabo.
Neste livro você vai entender como o inimigo prepara para os descuidados, uma armadilha disfarçada de prazer e aprovação, um prato cheio de ilusões. Mas você não precisa ser um dos convidados desse banquete. Cada página desse e-book é um chamado para a guerra contra a carne, contra o engano e contra a cegueira espiritual. Se você quer um livro que te deixe confortável, este não é para você. Mas se deseja ser despertado, o link está aqui na descrição e no comentário fixado.